podermos retornar aqui nesse lugar para juntos adorar e exaltar o nome daquele que pode todas as coisas, né, querido? Um bom dia, graça e paz do Senhor a toda a igreja, aos queridos e amados que estão também assistindo, né, participando desse trabalho desta manhã, dessa escola bíblica dominical. Que o Senhor esteja visitando você aí no seu lar, toda a sua família, toda a igreja, abençoando com toda a sorte de bênção. Porque não tem momentos melhores em nossa vida, a não ser esse de adorar o Senhor. A melhor coisa é adorar o nosso Deus. E o nosso Deus tem feito coisas extraordinárias no meio da igreja. Estivemos no Caladão nessa semana, estamos acompanhando a congregação. O irmão Ismael, para a glória do nosso Deus, ele está recuperado praticamente, só está aguardando, né, a ordem médica, alguns alinhamentos, mas ele está muito bem, graças a Deus. A irmã Rosa está em BH, sob cuidados médicos e também aos cuidados da oração da igreja. Estamos orando por ela. E convoco e peço à igreja que esteja orando. O irmão Manel passou uma semana assim muito difícil, mas agora de manhã eu pude visitá-lo, né, do lado de fora do portão e orar com ele. Graças a Deus ele sorriu, está feliz. Então o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, queridos. E nós vamos continuar o trabalho dessa manhã, que assim que você sai da sua casa, né, você já está cultuando a Deus, você já está adorando o Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em Salmos 126 e vamos acompanhar essas preciosidades bíblicas, os 3 primeiros versículos do Salmo 126. É um cântico de peregrinação, mas uma alegria muito grande. Eu acho que, tal qual o povo de Deus aqui nesta casa, estamos assistindo essa manhã. E disse assim, 126, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso, diz igreja, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso, glória a Deus. E por isso estamos alegres. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Como diz na sua palavra, de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é o momento, Deus querido, de expressarmos a nossa alegria ao Senhor. Porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos guardado, nos ajudado. E o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, pela sua bondade, pela tua graça, para te adorar, para te cultuar, para te servir e te adorar. E nesse momento, Deus querido, tão ímpar, quando, Senhor amado, Deus querido, os irmãos tomam aqui, ó Deus maravilhoso, a frente dos instrumentos. Senhor, coloca a unção do Senhor mais uma vez na mão do teu filho. Que ao teclado, ó Deus querido, esse instrumento, o teu Espírito desça nesse lugar mais uma vez. Ao som, ó Deus, do violão, dos instrumentos que serão tocados aqui, Jesus. Que o Senhor receba no teu trono da graça a ministração e o louvor que será cantado. Que o Senhor possa receber, que a sua igreja possa encher do poder do teu Espírito mais uma vez. E possamos, ó Deus querido, entender quão grande é o Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelos irmãos queridos que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que não puderam vir, mas estão, Senhor maravilhoso, santo e amado, assistindo, vendo de longe,
mas sentindo, Deus, a sua mão poderosa bem perto deles, sentado talvez na poltrona, ó Deus querido, quem sabe ainda no seu leito, mas sabemos que a sua mão está ali poderosamente, alegrando o coração dos teus filhos. E queremos agradecer ao Senhor também, pela maneira ímpar e maravilhosa, como o Senhor, ó Deus, atuou e está atuando na vida dos teus filhos que estão, ó Pai querido, hospitalizados, na vida dos teus filhos que estão em casa, Deus querido, aguardando o resultado. Mas o Senhor é o médico dos médicos, o laboratorista, que igual ele não existe igual, que cuida, que sara, que visita, que opera. É o Senhor Todo-Poderoso, o seu nome é Jesus. Obrigado, Senhor. Continue com sua mão sobre o irmão Ismael, continue com sua mão sobre a irmã Rosa, ali em Belo Horizonte. Deus visitando de oportunamente, dando, Deus, querido, força aos seus filhos, para, segundo a tua vontade, se levantarem e testemunhar que só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida do irmão Manel nessa semana. O Senhor fez nessa manhã na vida dele. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo na vida dos teus filhos, que não podem vir por motivo, Deus querido, de idade ou de outra coisa. Mas o Senhor está ali cuidando de nossas vidas. Nós oramos agradecidos e entregamos tudo, Deus querido, na mão do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Queridos, queridão, e com essa alegria toda, nós passamos a palavra ao ministério de louvor e de adoração. Bom dia! Vamos nos colocar de pé. Coloque-se de pé diante de Deus, para que você possa louvar com mais força, com mais disposição. Hoje eu procurei um versículo para trazer, mas quando eu assustei eu já estava lendo uma grande parte de Mateus, e eu falei assim, não tem como trazer um versículo. Mas nesse capítulo eu fui lembrada de que Deus, Jesus, Ele é maior do que tudo. Realmente, maior do que a doença. Ele é maior e autoridade sobre qualquer espírito maligno. Ele é maior, Ele é autoridade, Ele é todo-poderoso. Ele só morreu na cruz porque Ele se entregou. Porque senão Ele não também, ninguém poderia ter levado a força, se não fosse por livre e espontânea vontade. Então nosso Deus é maior. E tudo que Ele faz é para a honra e glória dEle. Você nasceu para a honra e glória dEle. Eu estou aqui pelo mesmo motivo, para a honra e glória dEle. Então que você possa adorar esse Deus que é tão grande que a gente nem consegue expressar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande.
perdoe nossos pecados, Pai. Para que realmente a tua mão, o teu braço esteja estendido para nos ajudar, os teus ouvidos estejam abertos para nos ouvir, Pai. Nós estejamos sempre te buscando, Pai, porque nós sabemos que nós dependemos inteiramente da tua graça, da tua fidelidade, do teu cuidado. E somos gratos, ó Deus, a ti por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Irmãos, quem tiver trazido dízimos e ofertas, pode estar trazendo. E nós estamos aqui gratos a Deus quando nós trazemos nosso dízimo, porque Ele tem cuidado de nós, tem sustentado a nossa casa. Então nós devolvemos aquilo que é dele, para que ele seja usado na obra, no ministério. Então você faça isso durante essa canção. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. És fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. És fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
Senhor, nós somos gratos a Deus pelo teu cuidado todos os dias, na nossa casa, no nosso lar, no trabalho, no trânsito, quando dormimos, a cada respirar, o Senhor está conosco, tem sido fiel. Nós te louvamos, ó Deus. Agradeço sempre, Pai, e agradeço de forma incessante pelo teu sacrifício na cruz, porque o Senhor se entregou voluntariamente para me salvar. O teu sangue derramado é que purifica a minha alma. É através do teu sangue que Deus me vê santo, santo e digno de estar na tua presença. Então, Pai, eu sou muito grato, ó Pai. Que o Senhor seja louvado e engrandecido, porque nós somos criados para te louvar, e que o nosso fôlego, ó Pai, nosso esforço, nossa energia, ó Pai, que seja devolvida ao Senhor todos os dias, através do nosso cântico, através do nosso louvor, não apenas aqui na igreja, Pai, mas em nossa casa, no nosso lar, no nosso íntimo, nós estejamos sempre adorando a Ti, Pai. O Senhor seja engrandecido, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, por este culto. Agradecemos pelas ofertas que foram trazidas aqui. E te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê fé para confiar de que aqueles pedidos que nós estamos fazendo, ó Pai, eles serão respondidos por Ti, segundo a Tua vontade, no Teu tempo. A gente sabe que às vezes o nosso problema, a doença, ela vem simplesmente para glorificar o Teu nome, não necessariamente porque alguém pecou, assim como diz também na Tua palavra. Jesus disse, olha, essa doença é para a glória de Deus. Então, às vezes, é só para glorificarmos ao Senhor, é só para nos voltarmos para o Senhor, para render ao Senhor, que a nossa confiança, Pai, esteja em Ti. Essa é a oração, ó Deus, que nós fazemos nessa manhã. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a escola dominical, a palavra, que os corações aqui sejam transformados. O Senhor, a Tua palavra é a espada de dois gumes que penetra. Então, que realmente penetra, Pai, o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Amém. Glória a Deus, amados. Que lindo, né? Ser fiel ao Senhor, fiel a mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Rapidíssimo, uma coisa que me impressiona muito, que me deixa pensando, é a fidelidade dos queridos irmãos. O irmão que está em casa não pode vir, mas ele vem até na porta para trazer a oferta ao Senhor. Não é porque ele traz a oferta, queridos, é porque ele entrega de coração. Você vê nos olhinhos dos irmãos aquela alegria. E Deus é fiel, Ele é sempre fiel. Veja só, Deus faz uma vida, queridos. A minha filha, Deus tem abençoado a vida dela, poderosamente. Mas quem disse que eu poderia mandar uma filha para a Europa para fazer um intercâmbio em Londres? Nunca, nunca. Aos olhos humanos, nunca. E para a glória de Jesus, o Senhor que preparou para ela. E ela não fez somente em Londres, mas na Europa ela visitou alguns países da Europa. Não estou contando isso aqui como vantagem, não, exibindo, nada disso. É para glorificar o nome de Deus. Porque ele sabe que tinha hora que não tinha um centavo. De repentemente aparecia a condição. E ela foi, Deus o abençoou e teve uma oportunidade ímpar, muito maior do que o intercâmbio dela. Pude testemunhar para um árabe lá e depois receber um convite para pregar a palavra de Deus. Uma coisa extraordinária Deus fez. Deus quer fazer na vida de cada um que está aqui nessa manhã. E eu quero aproveitar essa oportunidade de convidar aqui a irmã Rosângela, que está com essa oportunidade ímpar de ministrar os nossos corações. Assim, uma forma como é viver na presença de Deus, né? Lendo a palavra. Que Deus te use mais uma vez, poderosamente, amada, como Ele quiser, da forma que Ele quiser. E use você aí, no seu sofá, na sua casa, vocês aqui, todos nós, para engrandecer o nome do Senhor. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Graças a Deus, né? Que testemunho maravilhoso nós podemos contemplar, né? Nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã.
na família do nosso irmão José da Silva e te derramando bênçãos poderosamente na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. E nesta manhã, irmãos, eu gostaria de... A gente está começando, né, fazendo uma oração, mas um momento diferente. Nós vamos estar neste momento fazendo uma oração de confissão, porque eu não sei como foi essa semana, né? O que aconteceu, como passou, como está o seu grau de ansiedade, né? Como passou a sua semana. Talvez você tenha tido uma semana difícil, uma semana complicada, né? Talvez, né? Só Deus sabe o que aconteceu com cada um de nós aqui durante a semana. E nós vamos estar fazendo um momento de oração, de confissão, e eu gostaria de dar um tempinho para a igreja estar orando, né? E confessando ao Senhor, todos nós, eu, né? Confessando o meu pecado e os irmãos também, confessando cada um o seu pecado diante do Senhor. Vamos lá? Ó Deus eterno, poderoso Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te somos eternamente gratos, Senhor, por esta oportunidade aqui, ó Deus, na tua casa. Ó Deus, onde nós podemos nos render ao Senhor, ó Pai. Neste momento, Senhor, onde a sua igreja, ó Pai, se prostra diante de ti. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, Pai. Porque a todo momento, Senhor, o nosso coração nos engana, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar, ó Pai, nos dando força, que nós possamos seguir, ó Deus, tão somente a Tua palavra, tão somente os Teus ensinamentos, ó Pai, que o Senhor coloca no nosso coração firmeza na palavra, firmeza na fé, Pai, e que nós não venhamos a esmorecer em momento algum, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar perdoando o pecado de cada um, o meu pecado, Senhor. Aquilo que nós fizemos, que tenha te ofendido, que tenha ofendido o nosso próximo, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar nesta hora. Que o Senhor venha abençoar a Tua palavra nesta manhã. A Tua palavra nesta manhã falará da Tua palavra. Essa palavra santa, maravilhosa, esse presente único, Senhor, que o Senhor deu para nós aqui nesta manhã, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, essa revista Práticas Bíblicas, ela é muito bacana. Nós temos estudado, né? Começamos o ano passado e nós começamos a estudar sobre a igreja veterotestamentária, né? Ainda começamos lá em cima na classe, os irmãos, né? Aqui embaixo na classe também. Então nós começamos a estudar ali a proto-igreja, lembra? Depois nós fomos lá para a igreja incipiente, que é quando a igreja começou, né? Aquela igreja iniciante. Nós vimos que o fundamento daquela igreja, ele foi baseado em Jesus, que a igreja, essa igreja a qual nós pertencemos hoje, nós somos ela. Essa igreja, ela tem uma única cabeça chamada Cristo. É Ele que nos orienta, é Ele que nos guia no caminho dele, né? Depois nós vimos sobre o povo de Deus, né? Só dando uma breve passadinha aqui, né? Vimos a igreja como organização, como organismo, como que ela se organizou, né, irmãos? E nós vimos também, né? Como que deve ser o procedimento da igreja aqui na terra, né? A questão
do auxílio ao outro, da ajuda, né? A questão ali de estar ali ajudando o outro em suas necessidades. Nós vimos isso, né? A beneficência. Nós vimos também, né, por último agora, vários estudos sobre a adoração, sobre o louvor, né? Aprendemos muito. E eu confesso aos irmãos que eu tenho aprendido muito com essas lições. Eu creio que a igreja também tem aprendido. São lições maravilhosas, né? E hoje nós vamos estar começando mais, né, a segunda parte da nossa revista. Nós encerramos a primeira parte que falou somente sobre igreja. Agora nós conhecemos como deve ser a igreja, né? Nós estudamos muitos estudos sobre isso, sobre a igreja, e agora nós vamos estar entrando num assunto também preponderante, que é sobre a família. A segunda parte dessa lição vem trazendo sobre a família, muitos estudos sobre a família, né? E eu peço aos irmãos que estudem essa lição, participem, né? Os que estão em casa, leiam os estudos, né? As leituras diárias, que elas nos ajudam muito, né? E nós vamos estar entrando nessas lições aí, né? E hoje nós vamos estar trazendo a Bíblia como sólido fundamento. É a palavra do Senhor que fundamenta a família. Uma família bem fundamentada, ela é guiada, ela é orientada pela palavra de Deus. Onde tem a palavra de Deus, essa família, ela sobrevive, né? Ela prevalece. E eu gostaria de estar chamando os irmãos para estar abrindo aí, né? Nosso texto áureo, que vai se encontrar em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 até o 17. Nós vamos ler só até o 17. 1 Pedro, capítulo 3. Diz assim, o 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É melhor sofrer praticando o bem do que praticando o mal, né? E é isso que são os nossos desafios no nosso dia a dia, é praticar o bem, né? E no versículo 16, eu grifei aqui a palavra consciência, bom procedimento em Cristo. Isso aqui, irmãos, nos remete ao nosso testemunho cristão, né? A nossa conduta cristã, que é sobre o que é que nós vamos estar falando aqui nessa manhã. Então, quando a gente lê a palavra consciência, né? Nós sabemos muito bem, né, irmãos, que todos os homens, ele tem consciência e ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Todo homem, Deus criou a mente humana, né,
de uma forma a ser moral como ele é. Assim foi criado o homem, com a mente moral. Porque Deus o criou segundo a sua semelhança. Então o homem foi criado moral. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Assim foi a criação do homem, né? Mas aí tem o homem natural, que o homem natural, ele está, né, desprovido desse entendimento. Ele não tem a percepção espiritual como o homem espiritual. Há o homem carnal, né, o homem natural, e há o homem espiritual, que sois vós, somos nós. Aqueles que um dia foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e que hoje têm essa consciência moral, de modo que venha agir de acordo com a sua consciência moral, a fim de saber o que é o certo e o que é errado, a fim de pensarmos antes de agirmos. Mas, irmã, e se lá, né, aconteceu um problema e eu não agi, eu agi pelo instinto, né, agi pela carne naquele momento, eu fiquei nervosa e eu agi. E aí? E aí você é lavado pelo sangue de Jesus. Dobra o joelho, ore, peça perdão ao Senhor, que Ele vai te perdoar. E procure não praticar mais. Mas saiba que na sua consciência, ela foi formada assim. Consciência de discernir que é o bem e que é o mal. Né? O que é o certo e o que é errado. Né, irmãos? E ele não tem, né? O homem natural, ele não tem esse entendimento e nem essa percepção espiritual. O que o conduz para a elaboração de normas de comportamento contrário ao caráter de Deus. O homem natural, ele age contrariamente ao caráter de Deus. Por isso que às vezes é tão difícil, né, irmãos? A gente falar para uma pessoa que ainda não conheceu Jesus. Porque ele sempre vai estar agindo pelo lado carnal, né? Pelo lado, pela sua carne, né? Nós vivemos numa sociedade onde totalmente os valores estão invertidos. Certo? Sim ou não? Sim, né? A sociedade hoje, ela é uma sociedade monogâmica. Mas há também aqueles que hão de achar, né, que o certo é ser poligâmico. Há muitas culturas poligâmicas. O que é a poligamia? A poligamia é que o homem pode ter várias mulheres, a mulher pode ter vários homens. Isso é poligamia, que é o que a gente vê hoje. A monogamia, não. A monogamia tem que ter o respeito, um tem que amar o outro, né? Tem que ter escolhas. Esse é o caráter, aquilo que Deus colocou na palavra dele, né? Então, esses valores, os valores seculares, eles estão totalmente diferentes dos valores cristãos. Eles são diferentes, né? Os valores seculares. O carnal, ele pensa de uma forma, o espiritual, ele pensa de outra forma. Você pensa de um jeito, a pessoa lá no mundo pensa de outro jeito, não é verdade? Então, esses valores, por que nós temos esses valores incutidos em nós? Por causa da palavra de Deus, né? Que é a única regra de fé e prática. Que é a palavra, né? O presente que o Senhor nos deu para nos orientar, né? E para nos conduzir nessa caminhada aqui. Fazendo uma aplicação aí, né? Como você tem construído a sua forma de pensar e agir neste tempo, nesta sociedade de valores invertidos? Como que é isso, irmão? Tentando viver de uma forma santa, no meio
de um povo profano, né? No meio de uma carnalidade que só Deus tem misericórdia, né? Como? Né? Jesus, ele intercedeu pelos discípulos, ele pediu para que os discípulos, para que ele não tirasse eles do mundo, né? Mas que estivesse com eles. Então nós devemos estar pedindo para que o Senhor nos ajude, nos oriente a estar vivendo nessa sociedade tão carnal, né? Tão longe de Deus, para a gente estar podendo viver e levar valores para eles, ensinar, é ser sal, é ser luz nessa terra, né? Lá em Isaías 5, irmãos, diz assim: ai daqueles que chamam o santo de profano e o profano de santo. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Jesus estava falando, Isaías estava falando de uma prática filosófica muito comum nos nossos dias hoje, que é o quê? O relativismo, né? Hoje nós vivemos no relativismo. Nós vivemos, tudo é relativo. Eu penso desse jeito, fulano pensa daquele outro jeito, né? É relativo. Mas eles estão totalmente longe, né? Relativando tudo e que não tem nada a ver com valor absoluto, que não tem nada a ver com valor moral, né? Então, para a igreja, para nós, né? A palavra, ela traz um valor absoluto. Ela é a palavra de Deus, né? E o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz? Que ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela não é o nosso livrinho de romance, né? Aquele livrinho que a gente lê e, né, se deleita num romance. Ela também não é uma novelinha de leitura, ela é a palavra de Deus, né? E às vezes a gente trata a palavra com desdém, às vezes a gente não lê, né? Às vezes a palavra fica lá empoeirada, só é aberta aos domingos, quando viemos para a igreja, né? E assim, irmãos, bobo é quem faz assim, sabe por quê? Porque a melhor coisa do mundo é ler a palavra de Deus, é aprender os ensinamentos de Jesus. É aqui, irmãos, na palavra dele, né? Como diz o nosso tema aí, firme fundamento, né? É isso aqui que vai fundamentar a nossa vida. É aqui que nós vamos tirar lições práticas para poder ser luz aqui nessa terra, nesse mundo tão em trevas que nós estamos vivenciando nele, né? Então, ela não é só um livrinho qualquer não, tá? Aquele livrinho lá da Sabrina, daqueles romances, né, de antigamente que as pessoas liam, porque hoje muita gente nem lê livro mais, já vai direto para a internet, né? A leitura às vezes está bem longe das pessoas, algumas pessoas, mas a Bíblia, ela é a melhor revelação de Deus. Ela foi elaborada sobre a supervisão do Espírito Santo. A autoria dela é divina, né? E não é uma autoria meramente humana. Mas foram os homens que escreveram. Foi homem que escreveu a Bíblia. Às vezes, você vai falar da palavra para alguém, você vai viajar nisso que eu vou te falar aqui, porque você já ouviu isso. Às vezes você vai falar da palavra para alguém, essa pessoa, né, por ser um homem natural, ele ainda não tem, né, o discernimento da consciência. Esse homem vai falar assim: a Bíblia, quem escreveu foi um comedor de feijão igual eu mesmo, né? Eu já ouvi muitas vezes essa expressão. Eu tenho certeza que os irmãos também já ouviram essa expressão. Mas olha, eles estão certos mesmo. Quem escreveu foi um comedor de feijão igual nós mesmos. Mas foram homens usados por Deus, homens ousados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Eles estão errados quando falam assim, não. Foi homem mesmo que escreveu. A Bíblia não fala
foi alguma coisa assim, caiu do céu, não, assim não. Entendeu? Algo sobrenatural. O Espírito Santo foi soprando, né? Inspirada quer dizer soprada. O Espírito Santo foi soprando e eles foram escrevendo, né? Então, irmãos, ela é uma autoria divina. Pode falar isso para qualquer um, porque você tem respaldo na palavra para falar e para argumentar isso com qualquer um, tá? Qualquer um que não crê que a palavra é a palavra de Deus. Está na Bíblia que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem autoria divina e ela é o nosso guia. Ela aponta o caminho que nós devemos andar, né? O caminho que nós devemos seguir. Tem aquele GPS, né? Você quer ir viajar, você pega o GPS e coloca ali no seu carro e vai. E chega lá, né? A maioria dos GPS chega. Alguns dão errado, mas a maioria chega. Ele foi inventado para isso. Então, ela é como o nosso GPS. Assim é a palavra. Ela é a nossa sentinela. Amados, ela nos adverte nos caminhos. Quando nós estamos entrando no caminho errado. Quando nós estamos começando a querer entrar numa fria. Opa, vem a palavra e nos adverte, porque ela é a sentinela, né? Ela é a nossa sentinela, e é ela que não permite que nós tomemos decisões erradas, né? Que nós não entremos por caminhos errados. Daí, queridos, a importância de ler e meditar na palavra, como diz o Salmo 1, né? Que o justo, ele medita nela de dia e de noite. Assim diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que meditar. Eu vou falar só de Bíblia, porque o nosso assunto é a Bíblia, né, nessa manhã. Nós temos que meditar sim na palavra. Ler, não ler de qualquer forma. Não ler a palavra do Senhor com coisas que vão te atrapalhar. Desliga o telefone, põe não quiser desligar, não tem problema, mas você põe lá no silencioso, para ninguém te perturbar, e vai ler a palavra do Senhor, que você vai ver como que ela é maravilhosa. Ela é também a nossa bússola, né? Nos orienta no alto mar da vida. A bússola, quem está perdido, bússola é para quem está perdido, não é? Quem não está perdido não precisa de bússola, não precisa de GPS. Mas quem está perdido lá em alto mar, e agora ele se perdeu na vida. A palavra, ela é a bússola. Ela vai te ajudar você a se encontrar na vida. Se perdeu, né? Se está perdido, é ela que vai te orientar. Eu já falei isso aqui, irmãos, algumas vezes. Eu tinha um tio que era padre, né? Ele faleceu alguns anos atrás. E eu me converti, eu já tinha 25 anos de idade. Antes eu não era, né, serva do Senhor. Mas o meu tio, ele era padre, e eu ouvia ele falar de um jeito. Aí eu ouvia os pastores falar de um jeito. E eu era assim, uma pessoa que eu era curiosa, eu queria saber o que era verdade, entendeu? Aí eu falei assim, não, eles falam, olha só, irmãos, não, eles falam que a Bíblia é verdade. Eles falam que é lá que a gente vai saber da verdade. Então, aí eu vou ler a Bíblia. E aí, sabe o que eu fiz? Eu não era crente, irmãos. Eu não tinha temor de Deus. Eu falei assim, não, eu vou ler a Bíblia, porque eu quero ver quem que está certo. Qual lado que está certo? Um fala uma coisa e o outro fala outra. E aí eu olhei assim, comecei a ler. Irmãos, eu fui lendo os Salmos, comecei lá nos Salmos. Eu fui lendo, eu não parava de ler mais não. E aí, eu não li a Bíblia toda não, mas eu li os Salmos, depois eu li até uma Bíblia que um primo tinha dado de presente para minha mãe. Minha mãe nunca leu ela, porque presente foi para mim, sabe? Eu creio que presente foi para mim.
Depois essa Bíblia eu dei para o meu irmão também não fez uso dela. Eu soube que ela foi parar na mão de um outro irmão. Ô irmão, o presente é daqui, você recebe se quiser. Se você quiser esse presente, você vai ser abençoado. Agora, se você não quiser, você vai continuar na mesmice, né? Então, assim aconteceu comigo. A palavra, ela me abriu horizontes. Sabe, irmãos? Ela me abriu a minha mente. Eu falei, não, é isso aqui que é a verdade. É desse jeito aqui. E fui começando a analisar as coisas. E o Espírito Santo do Senhor foi falando no meu coração. E só me tocando, e foi só me tocando, até eu aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Mas a palavra, ela foi tudo isso aqui na minha vida. Tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá, irmãos? Ela foi o meu guia, ela foi a minha orientação, ela foi a minha bússola, né? Ela foi a minha sentinela. E ela é útil, né? Ela é também útil para o ensino, me ensinou o caminho certo, que eu tinha dúvida, eu não sabia qual que eu ouvia. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. É a palavra que vai nos repreender se estamos agindo de forma errônea, né? E ela também é útil para a educação e para a educação na justiça e a correção. E né, como diz lá em 2 Timóteo 3,16. E a palavra, ela contém princípios. Que princípios? Os princípios de Deus. Né? Contém aquilo que é princípio de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de estar também, né, colocando aqui, lá na página 128, quem tiver com a revista aí pode até acompanhar. Lá na página 128, por que os batistas defendem a autoridade das Escrituras? Sabe? As Escrituras, ela tem autoridade, né? Ela se auto-interpreta. Então, os batistas defendem a autoridade das Escrituras. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Tá? Não é linguagem de anjos, não. Mas é linguagem humana. Porque quem ia lê-la são os humanos, somos nós. Né? Em linguagem humana, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Né? Isso está na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, irmãos, nós os batistas, nós defendemos a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra do Senhor, né? Não apenas defender, né, irmãos? Nós devemos estar defendendo e vivendo essa palavra, né? Então, ela continua sendo relevante, apesar, irmãos, de estar o mundo caótico do jeito que está, valores invertidos, ela continua sendo relevante, né, na sociedade em que nós vivemos. Por quê? Porque os seus padrões, eles não mudam, eles são imutáveis. Vai passar tudo, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus, ela não passará, ela não muda. O nosso Deus, ele é imutável, né? Ele foi ontem, é hoje, será eternamente. A palavra de Deus, do jeito que ela foi escrita, se Jesus demorar 10.000 anos a voltar, ela continuará. Quem tiver nascido naquela época, daqui uns 10.000 anos, eles vão ler esta palavra tal qual ela é hoje, porque ela é imutável, diz a palavra do Senhor. Entendeu? Então, ela continua, né, sendo relevante,
com padrões imutáveis, e nós, os cristãos, fazemos dela a nossa norma de conduta, né? E eu trouxe aqui, o autor diz aí, irmãos, que a palavra norma, ela significa esquadro de carpinteiro. Aí eu trouxe um esquadro aqui, não sei, né? Não sei se os homens devem conhecer, as mulheres, né? E agora eu também não conhecia. Falei, vou procurar saber o que é isso. Mas aí, a palavra norma, ela significa esquadro de carpinteiro. Por quê? O esquadro, ele tem um ângulo aqui, né? Que ele vê, ele afere as medidas. Elas são o quê? Aqui tem um ângulo reto, né? Essa coluna aqui foi bem construída, né? Essa mesinha aqui, vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, né? Então, essa é a utilidade, olha, está retinha, entendeu? A palavra norma significa esquadro de carpinteiro. Isso me faz lembrar de Jesus, né? Que é um carpinteiro, né? Me faz lembrar de José, o seu pai adotivo também, que era um carpinteiro. Então, o esquadro, ele serve para medir, ele traz medidas exatas, ele traz medidas padronizadas. Então, a palavra norma, ela significa isso. Porque o pedreiro, irmão, quando vai construir a sua casa, se ele não colocar, isso eu já vi fazer, se ele não colocar esse aparelhinho aqui, esse instrumento de medida, a parede vai subir torta. Quando chegar lá em cima, sabe o que vai acontecer? Na hora que bater a laje, ele vai perceber que está tudo torto. Na hora que colocar a cerâmica no chão, não vai adequar ali no chão, não vai acoplar direitinho. Ele vai ter que cortar, vai ficar igual a gente vai em muitas casas assim, tem aquela cerâmica tudo torta assim, cortada, umas grandes, outras pequenas. Por quê? Porque não teve o cuidado de usar a ferramenta correta. Não é, amadas? Então, a palavra de Deus, ela é a nossa ferramenta correta. Se nós usarmos ela como se nós estivéssemos usando um esquadro, eu vou colocar o esquadro de Deus, né? Lembra disso. Sempre lembra. A palavra de Deus, ela é o esquadro de Deus, porque ela tem medidas exatas. É medida de precisão, né? Então, que a palavra de Deus, a partir de hoje, ela seja para nós como esquadro de Deus, que ela venha nos retificar, né? Fazer com que a gente fique reto, né? Então, a palavra norma, ela significa esquadro de carpinteiro. Aplicando para a nossa vida hoje, irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Colocá-la em prática é um desafio diário. Como você tem vencido esse desafio para tomar decisões corretas e justas? Como está você no esquadro de Deus? Tem tomado decisões corretas e justas? Né? Então, isso é um desafio, irmãos, todo dia, para nós todo dia, estarmos nos retificando diante de Deus, estar nos colocando diante do esquadro de Deus, seguindo as suas normas de condutas, né? E o segundo ponto aí, queridos, vai trazer para nós, vai trazer para nós, o assunto aí é como construção ética e moral. É a Bíblia como construção ética e moral. O que é a ética, né? A ética, ela veio do grego ethos, que dá a ideia de hábito, costume, regras normativas, padrão de conduta. O termo ética é correlato e não sinônimo do latim mos, que dá origem à palavra moral. Então, elas não são sinônimas, elas são correlatas. Ética é uma coisa, moral é outra coisa, né? Filosoficamente, irmãos, a palavra ética, ela trata dos fundamentos do padrão de comportamento de uma sociedade, de uma cultura, de uma geração, de um povo. Então, toda sociedade, toda cultura, todo povo tem um padrão de ética, né?
Por quê? Porque as éticas, elas são os pilares que fundamentam as normas, os atos e comportamentos de um povo, de uma cultura ou de uma época. E vamos ver o que é a moral, para a gente estar diferenciando ética de moral. A moral, ela é a maneira como o indivíduo age em relação ao que é ético, né? A ética, ela é coletiva, enquanto que a moral, ela é individual. Ou seja, a ética é para todos. Agora, a moral, ela diz respeito à forma como que eu lido com o problema. Como que eu lido com a situação. Se é ético ou não eu fazer isso, né? Aí entra a moral. E nesse mundo moderno, né, como já comecei dizendo aqui, nesse nosso mundo pós-moderno, o que fundamenta esse mundo aí, irmãos, que a gente mais vê, é um discurso aristotélico. O que é um discurso aristotélico? É que apresenta, o mundo tem apresentado as ideias de Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, né? Todos vocês sabem, né? Ele defendia que cada um tem o direito de ter a sua ética própria, presta atenção, e podia decidir por si mesmo o que é certo ou errado para si, de acordo com as circunstâncias. Até aí parece bem, né? Decisão própria para decidir o que é certo e errado. Parece que até aí está tudo bem. Mas tem um porém, que aí deveria ser da maneira que lhe agradasse, o que é certo e errado para ele, mas não o que é certo e errado para todos. Eu acho que isso é certo, então eu vou fazer. Não importa. Não importa o outro. Não importa a circunstância. O que vai acontecer com o outro? Para mim é certo, eu vou fazer sim. O outro que se lasque para lá, né? Então essa era a ideia de Aristóteles, né? De ética. Agora tem o Platão, que dizia que a ética não devia ser individual. A ética era para todo o povo. Então, o que é ético para mim, é ético para o irmão Zé da Silva, é ético para a irmã Joseti, para o irmão Geraldo, né? Para cada um de nós aqui. Essa era a ideia de Platão. A ética é igual para todos. Agora, para Aristóteles, não. É de acordo com o que eu penso. De acordo com a minha o quê? Conveniência. O que eu acho que é conveniente. Se eu acho que eu sou uma pessoa casada, eu posso ir lá e arrumar outras mulheres? Para mim isso é normal. Então, essa era a ideia de Aristóteles. Né? Que se eu acho que é ético isso, se eu acho que para mim está bem, então tudo bem. Eu acho que está certo. Não tem tanta gente chamando bem de mal aí, irmão Zé da Silva? Não tem tanta gente invertendo os valores? Pois é. É porque a ideia de ética, irmãos, que permeiam a sociedade, é a ideia de Aristóteles. Porque eu faço o que eu acho certo. Não. Você vai falar para uma pessoa, fulano, bebe não, rapaz, está estragando sua saúde. O que tem? O que tem? Está certo ele. Então ele acha que está certo, então ele vai fazer porque ele acha que está certo. Então tem gente que está fazendo errado, mas acha que está certo. Né? Por quê? Porque não tem o padrão, a normativa, né? Não é legislado pela palavra do Senhor. Né? Porque aqui, irmãos, é uma legislação. Né? A Bíblia ela é uma legislação para nós. Então o que a gente vê, né, por aí? Pai matando filho, filho matando pai. O que a gente vê aí, né? Os alunos desonrando os professores, não honram seus professores mais, uma falta tremenda de respeito, né? Os filhos, as filhas desobedecendo seus pais. Isso aí é porque a nossa cultura hoje, né? Ela disseminou esse ideal de ética aí. Eu acho que está certo, né? Então, eu trouxe só esses dois, tem vários ideais de ética, né? Mas eu trouxe esses dois, Platão e Aristóteles. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E você, como que você pensa? E eu, como que eu penso? Eu penso
que o nosso ideal de ética, ele é o quê? Ele é a palavra, né? Nosso ideal de ética e moral, conceitos morais, estão aqui. Imagina, irmãos, um mundo sem a Bíblia. Imagina, irmãos, aqueles 600 mil homens que saíram do Egito e se não tivesse leis morais para os reger naquela época ali. Era um matando o outro, e ia ser uma bagunça, uma confusão danada. Por isso que Deus, né, chamou Moisés, foi lá e deu a lei. Né? Deu a lei para Moisés. Então, para quê? Para que o homem ele fosse regimentado por uma lei. Nós temos leis que nos regimentam, irmãos. Nós não podemos sair agindo de qualquer forma, não. Né? Nós temos que ter ética, nós temos que ter moral, né? E por aí vai, né? A igreja do Senhor, né? A noiva do Cordeiro, a imaculada, a santa, a fiel, aquela que é a firmeza da verdade, ela não pode viver de acordo com esse padrão de conduta do mundo, né? Por quê? Porque a igreja ela é guiada pela ética da Bíblia, né? Certo ou errado, irmãos? Bom ou mal, né? Eu vou saber se a Bíblia está dizendo se é certo. Se a Bíblia diz que é certo, beleza. Se a Bíblia diz que é errado, beleza. Então, eu vou ler, eu vou me instruir na palavra, para eu saber o que é certo e o que é errado. Né? Para a gente não sair fazendo, né, as coisas da maneira errada. O que a gente vê também, né? Aqueles projetos que chegam lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Cada coisa horrenda, irmãos. Cada projeto. Isso é porque lá na Câmara, lá, né? Lá no federal, lá tem a Bíblia, eles juram em cima da Bíblia, mas mesmo assim, vem os filhos do diabo, porque para mim é filho do diabo. Quem faz uma lei querendo aprovar casamento de humanos com animais. Eu, para mim, sou um filho do diabo. Entendeu? Então, o que a gente vê, né? Se for olhar nas mídias, se for olhar na mídia escrita, na mídia falada, projetos que vêm querendo que as pessoas aceitem em casamento, né, o incesto nas famílias. Isso é projeto de Deus. Deus abominou, a palavra de Deus abomina essas coisas, irmãos. Lá, aqui em Levítico está toda a lei. O que a gente deve, o que a gente não deve. Mas o homem carnal, né, movido pelas suas paixões, ele vem e faz essas coisas mesmo. Mas nós não podemos ficar coliados com essas coisas, irmãos. A gente, como igreja, a gente não pode aceitar. Né? E aplicando aí o que é que nós, como igreja, nós temos feito com relação a isso. Sociólogos dizem, irmãos, que nós nunca vivemos, né, num despadronizamento da moral como nós estamos vivendo. Os sociólogos dizem isso, né? E eles dizem, pasmem, que o Brasil é o país que encabeça a imoralidade. O Brasil. São sociólogos, agora são os sociólogos que dizem isso, né? Sociólogos franceses, principalmente, dizem que o Brasil encabeça a imoralidade. Então, irmãos, são muitos desafios para a igreja do Senhor, né? Estudaremos sobre família, como colocar esses valores na nossa família, como levar a palavra à nossa família. Nós vamos estudar isso. Serão lições preciosíssimas. Fiquem atentos, irmãos. Fiquem ligados nas próximas lições, né? Porque vai ser muito desafiador. Quer ver sua família feliz?
Quer ver a sua família com a ética, com moral bíblica? Porque não é a ética que padroniza o mundo que nós devemos seguir, é a ética e a moral bíblica, cristã. É essa que nós devemos seguir. Se a ética do mundo vem e diz que está certo, se a ética cristã diz que está errado, você não pode concordar com ela. Você tem que dizer não para ela. Porque a palavra de Deus não diz isso. Entende? Dá para entender, né? Um pouquinho. Então, para o cristão, como é possível viver no mundo moral e eticamente distante da ética e moral bíblicas sem se corromper? Como que isso é desafiador, né, irmãos? Então, é levando uma vida cristã saudável, gerando bom testemunho, né? E tendo seus valores alinhados com essa palavra aqui, ó. Que ela é a palavra de Deus. Ela não é qualquer palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, né? Ela é como uma espada de dois gumes, que ela penetra fundo e nos mostra, nos orienta e faz aquilo igual fez comigo. Eu tenho dúvida. Eu quero saber qual que está certo e qual que está errado. Por que um fala uma coisa, por que o outro fala outra? Essa palavra me mostrou o caminho. E por isso que hoje eu estou falando dessa importância dela aqui para os irmãos. Os irmãos aqui, os irmãos em casa aí. Essa palavra ela é muito importante. Valorize, tá? Que ela tem que ser a sua vida. Tá, irmãos? Então, finalizando aí, né? Nas considerações finais, a Bíblia ela é a regra de fé e prática do cristão. Ele está satisfeito com ela, pois é a verdade. Constrói em seu coração, pela operação do Espírito Santo de Deus, um código ético e moral, de conduta com base nos ensinos de Jesus. Foi Ele que nos ensinou. Devem, então, buscar diária e continuamente crescer na graça e no conhecimento, através da leitura reflexiva e aplicação prática da palavra de Deus em sua vida. O cristão se aperfeiçoa em contínuo processo de separação do mundo e se mantém totalmente comprometido com a sua missão no mundo, seguindo o exemplo de Jesus. Qual é a sua missão no mundo? Relevar essa palavra às pessoas que não conhecem. A nossa missão é levar para essa sociedade que está aí, né? Cheia de valores invertidos. E nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Amados, leia a Bíblia. Tá? Leia. Quem não teve oportunidade no ano passado de fazer a leitura da Bíblia toda, tente fazer esse ano. Tá? É muito bom. Tá? Eu gostei muito. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Tinha lido assim, né? Eu acho que eu já tinha lido a Bíblia. Pelo menos a metade dela eu já tinha lido, porque a gente lê, né? Só que assim, seguidamente, eu não tinha lido ainda não. Eu fiz e eu gostei muito da experiência, foi muito bom. Eu quero repetir de novo, tá? E que os irmãos, né, tenham paz e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu agradeço, irmãos, pela oportunidade nessa manhã. Em nome de Jesus. E eu passo a palavra ao irmão José da Silva. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos teus filhos e que de verdade nós coloquemos em prática, né, a leitura da palavra de Deus. Como é sabido da igreja, o nosso pastor está viajando e a igreja continue orando, né, para que ele tenha umas ótimas férias aí, família ali. E os avisos, os aniversariantes da semana, e quero também deixar aqui um convite aos irmãos queridos que devem ir ali na nossa congregação, conhecer o novo que está acontecendo ali na congregação todas as quartas-feiras. Nosso culto é quinta, lá é quarta.
O teu irmão que puder ir, levar o violão, tocar ali, vai ser uma bênção. Então, despedimos aqui com um abraço virtual. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e nos preparemos para logo mais continuarmos assim, nesse espírito de adoração e louvor. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de uma vez mais podermos cantar, orar, ler, ouvir a sua palavra. Foi maravilhoso nesta manhã. Portanto, nós te suplicamos, ó Deus, e te pedimos que a sua graça que nos basta esteja sobre a vida, Deus querido e santo, de todos aqueles que ouviram a sua palavra nesta manhã. Aqueles que estão em casa, como dissemos no início do culto, que recebam, Deus querido, a sua bênção, que a tua mão poderosa possa guiá-los poderosamente sobre os seus cuidados. Obrigado, nós agradecemos.